A nossa saudação a todos para mais uma reflexão nesta noite. Nós escolhemos para nosso estudo o tema Poeira de Estrelas. Allan Kardec, ao estabelecer a doutrina espírita, deixou bastante claro para todos nós que esses novos conhecimentos, essa filosofia fundamentada na observação dos fatos naturais, e isso aí deveria sempre, continuamente, estar aberto à evolução da ciência. Então, Allan Kardec deixou claro isso, que o Espiritismo deveria sempre acompanhar e acatar os avanços do conhecimento científico. Isso é importantíssimo para que o Espiritismo não caísse na mesmice das religiões tradicionais que engessaram no tempo e no espaço, ficaram paradas no tempo e no espaço. Então, a doutrina espírita ela tem um caráter dinâmico. Ela deverá sempre acompanhar os avanços da ciência. E nós vamos buscar esse tema Poeira das Estrelas também na mensagem do programa Momento Espírita, mas acho que é uma frase decantada por muitos, né? Tem músicas, né? Acho que tem música, me parece, se eu não me engano, da Fafá de Belém, canta essa música. Em inglês, né, Stardust, a Poeira de Estrelas, né, tem músicas. Então, é muito bacana isso aí. Em 1957, portanto, há quase 70 anos atrás, uma astrofísica, Margaret Burbidge, ela publicou um artigo. E ela demonstrava que todos os átomos que compõem o nosso corpo físico, como nitrogênio, ferro, carbono, hidrogênio, oxigênio, tudo isso aí tem origem em fornalhas cósmicas. Por que fornalhas cósmicas? Porque as estrelas são reatores nucleares. São verdadeiras fornalhas onde nos seus interiores existe a fusão termonuclear, onde são formados esses elementos. E a gente sabe que as estrelas têm seus períodos de vida, lógico que são bilhões de anos, né? Mas as estrelas, elas envelhecem, elas aumentam de tamanho e explodem. Explosões espetaculares que são chamadas as supernovas. E essas estrelas, ao explodirem, elas espalham esses elementos para o cosmos, numa poeira, não é? Que vai formar essa poeira de elementos no cosmos, ela vai formar a próxima geração de novas estrelas, não é? De galáxias. Hoje, com a moderna astronomia, através dos telescópios, né? O Hubble, não é? O James Webb, que a gente está enxergando os confins do universo. A gente vê aquelas fotos maravilhosas chamadas de berçários de estrelas. Berçários de estrelas, formação, os pilares da criação. A gente vê cada foto maravilhosa, a gente que acompanha, né? A astronomia, a gente gosta de acompanhar. Uma coisa maravilhosa. E a gente vê essa frase, poeira de estrelas, também foi usada muito pelo astrônomo Carl Sagan, não é? Muito conhecido. Então elas significam que esses átomos que compõem a todos nós, os seres humanos, eles foram criados no interior das estrelas. Estrelas que já morreram há muito tempo, milhões de anos atrás. Tanto é que quando a gente olha para o céu estrelado, a gente está olhando para o passado, não é? A luz das estrelas que hoje está chegando nas nossas retinas, partiram de lá há milênios de anos-luz lá atrás para chegar agora aqui. Talvez já sejam estrelas que já morreram.
de tão incomensurável que é o nosso universo, né? De tão grande que é o nosso universo. Então as estrelas, elas explodem numa supernova, elas espalham esses elementos numa grande nuvem de gás e poeira e vão formar a próxima geração das galáxias, das estrelas, e em torno das estrelas os planetas. Um desses planetinhas é o planeta Terra, onde nós estamos incluídos, não é? Estamos aqui no planeta Terra. Portanto, o que há de matéria em nosso planeta, incluindo o nosso corpo físico, é feito do mesmo material, isto é, feito de poeira de estrelas. Nós todos que fomos para as escolas aí, conhecemos a tabela periódica dos elementos, né? Lá tem tudo lá, né? E o corpo físico nosso tem tudo aquilo que está lá, né? É carbono, oxigênio, hidrogênio, 70% de água. Tudo é composto do nosso corpo físico, né? Aliás, o Gênesis, o livro de Gênesis, o primeiro livro lá do Velho Testamento, né? Aquilo lá é, vamos dizer assim, simbólico, mas diz uma verdade, né? Lá diz que nós, seres humanos, fomos criados do barro da terra, né? Que nós éramos pó, e ao pó voltaremos. É uma alegoria que está lá, mas é verdadeira, né? Porque ela condiz com a ciência. E a ciência, segundo a lei de Lavoisier, ela diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então existe uma transformação constante, né? O nosso próprio corpo físico, ele é composto na gestação e decomposto no óbito. E a gente tem a visão tacanha, pequenininha, de achar que vida é esse curto período de tempo que vai da nossa certidão de nascimento à nossa certidão de óbito. Vida, acabou a vida. Uma visão muito curta, muito estreita, muito pequena, não é? Então, quando a gente olha para uma noite estrelada, uma linda noite maravilhosa, e nos achamos tão pequenininho diante dessa grandiosidade, não é? Paremos um pouquinho para pensar. Isso está escrito lá nas cartas de Paulo, né? Paulo teria dito isso aí lá nas suas cartas, que eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas o que a ciência diz? Né? Que o universo, ele está dentro de mim. E eu estou imenso, e me sinto imenso, porque eu estou imerso no universo. Então, eu me sinto honrado de pertencer a algo tão sublime, tão grandioso, não é? E isso nos deixa claro a nossa conexão com o universo, mostrando que a vida é um produto da evolução cósmica, não é? A vida é um produto da evolução cósmica. Allan Kardec, ao estabelecer a doutrina espírita, nos fala do princípio material e do princípio inteligente, o princípio espiritual. Allan Kardec deixa claro isso aí. E ele fala, naquela linguagem que se usava no século XIX, ele fala do fluido cósmico universal, que seria a matéria primária que dá origem a tudo que existe no universo. O fluido cósmico universal. Se usava a palavra fluido naquela época. Não se usa mais, né? Hoje a gente usa energia cósmica universal. Porque a gente sabe que tudo no universo são frequências energéticas. São vibrações, frequências. O próprio átomo e o interior do átomo, as subpartículas atômicas no núcleo dos átomos são vibrações energéticas, que vão até o fóton, que é o fóton, a partícula elementar, não é? A partícula de luz. Não é? Daí Jesus teria dito, né? Vós sois luzes, vós sois feitos de luzes, brilha a vossa luz, nós somos luzes. Não é? Então, Allan Kardec estabeleceu isso aí, que então tem o mundo material, né, o princípio material, que é esse que nós conhecemos. O nosso corpo físico é feito com o material que está aqui na Terra, que por sua vez o material da Terra é um material cósmico, que veio de outros planetas, de outras galáxias, de outras constelações, de explosões estelares.
Então esses átomos que compõem tudo o que existe, existem há bilhões de anos, não é? E são transformações contínuas, formando novos corpos e compartilhando átomos, elementos, não é? Então, as constelações que nós olhamos, as galáxias, as constelações, as estrelas, elas são moradas temporárias do espírito imortal para aprendizagem e evolução, não é? Nós, esse princípio espiritual que somos todos nós realizamos uma saga evolutiva, não é? Pelas estrelas, passando por numerosas experiências em corpos físicos e corpos materiais. Isso é maravilhoso, porque nós somos um princípio inteligente, a consciência que evolui. E a gente sabe que no interior das partículas existe consciência. A consciência cósmica está lá. As nossas células que compõem o nosso corpo físico, elas têm consciência. As nossas células, elas estão sujeitas ao nosso campo psíquico emocional. Daí porque nós somos responsáveis pela nossa saúde ou pelas doenças do nosso corpo físico. Porque as nossas células, elas estão em aberto. Elas são sensíveis aos nossos pensamentos, às nossas emoções, ao nosso mundo psíquico. Então nós somos responsáveis pela nossa saúde ou pela nossa doença. Então, a doutrina espírita deixa claro isso, que nós espíritos fazemos múltiplas reencarnações até que o espírito vai evoluindo a pouco e pouco. O que é importante é que essas reencarnações, sim, elas acontecem por um longo período, talvez, no planeta Terra. Mas na medida em que os espíritos vão adquirindo consciências mais elevadas, eles também vão para outros planetas superiores. Existe uma transmigração de espíritos entre planetas, tudo na medida do merecimento e da capacidade evolutiva de cada espírito. Então nenhum espírito está para sempre preso ao planeta Terra. Por isso que a gente diz que nós somos cidadãos do cosmos. Não estamos transeuntes aqui na face da Terra. Transeuntes, estamos de passagem aqui, fazendo mais uma experiência, entre tantas outras que já fizemos, entre tantas outras que faremos, não se sabe quanto, porque o Espiritismo deixa claro que as reencarnações, elas acontecem tantas e quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução. Então nós temos essa responsabilidade de acelerar esse processo evolutivo ou de retardar o processo evolutivo. Isso está no nosso livre-arbítrio, na nossa escolha, na nossa vontade de querer evoluir, na nossa aplicação. Então às vezes a gente, como aluno preguiçoso, a gente se atrasa na caminhada evolutiva, não é? E outros aceleram esse processo, evoluem mais rapidamente. Está tudo em nossas mãos, nós somos os construtores da nossa felicidade, né? Ou da nossa infelicidade. Então, sendo assim, vamos entender a importância da oração. A gente fala muito em oração, né? Na nossa casa espírita, a gente fala muito da oração. Aliás, é um tema universal, né? Todas as religiões tocam nesse tema, oração. Mas aqui a mensagem do Momento Espírita, que a gente estudou lá, está dizendo que a oração não como um ritualismo petitório, porque muitas vezes a gente faz a oração de uma forma ritual e só pedir, né? Petitórios. E como Emmanuel sempre diz, e a gente sempre repete aqui, que às vezes a gente se torna um pedinchão inveterado, só vive a pedir. Mas o universo nos dá por aquilo que somos. Por aquilo que nós somos na nossa intimidade, não é? Aquilo que nós pensamos, os nossos sentimentos, se são nobres ou não, ou menos nobres, os nossos ideais. Por isso tudo o universo, como nós estamos interligados, nós estamos no universo e o universo está em nós, tudo aquilo que a gente vibra, a gente emite para o universo como se fosse uma assinatura eletromagnética. Nós enviamos para o universo aquilo que somos. E o universo responde no mesmo teor daquilo que estamos emitindo, não é? Então não precisa desse petitório.
Não precisa. O universo vai responder na medida daquilo que somos, né? Então, é uma conexão, né? A oração é essa conexão que nós temos com o universo, que esse universo está lá fora, mas está dentro de nós ao mesmo tempo. O universo existe, ele é observável, mas ele está em nós também, não é? Então, como que a gente faz para ter essa conexão? Muito importante é a oração, a meditação, o silêncio interior, porque nossa mente, ela é muito barulhenta, né? A nossa mente é barulhenta, ela está ocupada com todos os afazeres do dia a dia, as nossas preocupações, as nossas desavenças, as nossas ignorâncias, e a gente se esqueceu dessa conexão com o universo. A gente tem uma vida tão atribulada que a gente se esquece que a gente tem que ter esses momentos para olhar para o universo, para olhar para as estrelas, meditar, silenciar. São formas da gente se conectar com o todo universal, né? Então, infelizmente, em pleno século XXI, com todo o avanço da tecnologia, das ciências, né? Com tudo isso que a moderna astronomia nos mostra, esses telescópios poderosos que tem hoje, tiram fotografias maravilhosas, e a gente vê isso, não é? Diante de tudo isso aí, a gente ainda ouve um discurso religioso retrógrado. Um discurso religioso que nos trata como seres miseráveis, pecadores, carentes de uma misericórdia de um pretenso Deus, de um Deus imaginário, um Deus que foi projetado pela mente humana. E esse discurso diz que nós somos pecadores, somos miseráveis, que Deus tem que ter misericórdia de nós. É um discurso tão que nos deixa no chão da terra, de joelhos, rastejantes. E quando a gente olha para esse cosmos, a gente vê que não é nada disso. Nós somos grandes, nós somos imensos, nós somos poeira das estrelas. Nós não estamos aqui circunscritos a esse planetinha pequenininho, maravilhoso por sinal, mas habitado ainda por muita ignorância, por muita grosseria espiritual ainda, infelizmente. Então, a gente fica achando que é só isso mesmo. Não existe reencarnação, continuidade da vida, né? É uma crença limitante que bota uma cerca na nossa frente que você não pode passar dali. E você fica ali, vivendo toda uma reencarnação com essa mente pequenininha, que você vai morrer e vai vir um juiz lá de fora julgar os teus atos, para te botar para lá ou para cá. Então, isso não cabe mais nas nossas mentes, não cabe mais. Acho que desde do estabelecimento da doutrina espírita, nos abriu esses caminhos, né? Mas, mais recentemente, a gente olha não só o espiritismo, mas muitas outras correntes espiritualistas. E hoje nós contamos com cientistas, professores de universidade, PhD, doutores, que são espiritualistas e que estão tratando desses temas, inclusive nas faculdades de medicina hoje, já estão tratando de espiritualidade e medicina e ciência, tudo junto, mostrando que existe um lado espiritual, né? Um lado não material, acoplado com a vida, que a vida é estuante, ela é grande, ela é imensa a vida. Então, quando se fala em vida, a gente fala vida da consciência, vida eterna. Os nossos corpos são ferramentas de trabalho, não é? São laboratórios de experiência para o espírito imortal. Então, diante desses bilhões, trilhões de galáxias, né? Porque recentemente, aí, há uns anos atrás, quando a gente era mais jovem, a gente falava que existem milhares de estrelas, né? Hoje se fala em trilhões de galáxias. E cada galáxia tem bilhões de estrelas.
Cada estrela tem o seu sistema planetário girando em torno com planetas. Cada planeta tem as suas luas, que é igualzinho um átomo, com os seus elétrons girando em torno. Então, é o princípio da simetria. Tudo aquilo que é no mínimo é no máximo. Não é? Tudo aquilo que é no micro é igual no macro. É tudo igual. O universo é igual a um átomo, mesma coisa. Então veja que quando nós olhamos para isso aí, principalmente através dessas fotografias que a gente falou, dos planetas, das galáxias, vamos nos lembrar que nós não somos esses seres pecaminosos e miseráveis no chão da terra, não. A nossa essência é universal, é cósmica. Nós fazemos parte de tudo isso aí. Não é? No dizer do filósofo Hubert Roden, a palavra universo quer dizer que nós somos o verso do uno. Universo. Nós somos o verso do uno, quer dizer, nós somos uma parte do uno, nós somos uma extensão do uno. Nós somos a mesma coisa, o universo e eu somos a mesma coisa, nós, não eu, nós. Nós somos o universo somos nós. E aí você vai lá para Paulo, que ele dizia, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Não é? Eu e o Pai somos um. O Pai aqui significa universo, né? A palavra que se usava antigamente. Então, gente, é curtinha a nossa exposição de hoje, bem curtinha, mas é profunda para a gente analisar, né? Que a gente se sinta feliz, que a gente se sinta de uma forma grandiosa de estarmos presentes nesse universo e entendendo que tudo que existe no universo está em nós, não é? Que nós sejamos felizes assim, que possamos sempre meditar assim. Então que fica essa mensagem para a gente alegrar nossos espíritos, né? Muito obrigado a todos.